E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com Filosofando, hoje falando sobre o poder da palavra que pode levar à maledicência. Muito bem, nós encerramos o último bloco falando sobre uma mensagem de Joana de Ângeles. Se você não assistiu o primeiro bloco, assista, você vai ver que mensagem importante para os nossos dias e quão atual ela é. Muito bem, um novo modo de pensar e de agir na vida de muitas pessoas está a depender de alguém que tenha palavras impregnadas de amor. No íntimo do indivíduo existe o desejo de ouvir palavras de acolhimento, de compreensão, de solidariedade, de apoio em clima de simpatia e de confiança, não é verdade? Nem faltam pessoas que apreciam uma conversação útil e proveitosa, sem dúvida nenhuma. Daí a necessidade e a importância de se fazer sempre bom uso da palavra. Conta-se que todos os dias, ao sair de uma igreja, uma senhora dava sua esmola a um pobre. Certo dia, passando por dificuldades financeiras e não podendo ajudá-lo, disse ao pedinte: "Hoje não tenho o que dar a você, mas desejo que seja feliz." E deu-lhe a mão. O pobre respondeu: "Hoje você me deu a maior das esmolas, pois me deu a sua palavra e manifestou seu carinho." Pode ser que todos os dias ela tivesse esse carinho, mas nunca o tinha expressado dessa maneira. A vida é como um iceberg. Parte aparece acima das ondas do mar, mas a parte maior fica oculta. Quanto mais nos aprofundamos no nosso ser interior, mais beleza e valores vamos encontrando. Mas a condição sine qua non para isto é a de desvestirmos a roupagem imprópria para o mergulho e trajarmos a roupagem necessária para a nossa própria autodescoberta. Diz a lenda que uma pessoa foi contar a um guru que havia falado dos outros de um modo irresponsável e superficial e perguntou o que deveria fazer para reparar o seu erro. O guru, muito sábio, respondeu: "Pegue um saco cheio de penas e solte ao vento. Depois de alguns dias, volte aqui." A pessoa fez como lhe haviam ordenado. Ao cabo de alguns dias, ele regressou ansioso pela resposta do sábio. "Você será capaz", disse ele, "você será capaz agora de recolher todas as penas que soltou ao vento?" E deixou que a pessoa tirasse as suas próprias conclusões. Em algumas ocasiões, as palavras são como penas ao vento. Em outras, ferem como o veneno da serpente. Mas, infelizmente, às vezes acontece, como a triste história de Otelo e Desdémona. Mahatma Gandhi, dizia que o amor e a verdade representam duas faces de uma mesma moeda e que, por meio dessas duas forças, pode-se conquistar o mundo inteiro. É a lógica do pensamento de Jesus, do amor ao próximo como a si mesmo. Quem não ama a si próprio, evidentemente não terá conteúdo substancial para concretizar o amor ao próximo, sem dúvida alguma. Estamos vivendo momentos graves da nossa evolução, em termos de evolução moral, especificamente falando. Esta civilização que escolheu evoluir pela dor tem, contudo, toda a condição de reverter essa situação. Bastaria que ouvíssemos as recomendações do mestre da Galileia, que de tão singelas, simples e verdadeiras, foram recusadas e obstadas na sua divulgação. Mas a verdade é portadora de uma força de atração tão forte que fará com que o ser humano, tal como no mito da caverna de Platão, saia em busca da sua luz. Então, ela o tornará partícipe de esferas vibracionais nunca antes imaginadas, pois na Terra não existem palavras para descrevê-las, por isso as palavras são transitórias. Nós temos uma pequena mensagem aqui para ler para você,
que complementa toda essa reflexão acerca do poder da palavra, que pode levar à maledicência, e essa mensagem está no livro Pensamento e Vida, de autoria de Emmanuel, chama-se Dever. Dever, mensagem do livro Pensamento e Vida, autoria Emmanuel, Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico. Obedece à constelação na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar, em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução na sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim a conta de raio na esfera da vida, envolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, pessoas comprometidas conosco através da lei de causa e de efeito. É por isso que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e de renúncia, ordena a razão. Estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Emmanuel. Muito bem. Então, como você viu, os benfeitores espirituais continuam a pincelar a nossa existência com conselhos belíssimos acerca da nossa vida, acerca das atitudes que nós temos que tomar diante dos desafios que essa vida nos apresenta. E uma coisa que eu sempre tenho dito, tanto em aula com os nossos grupos de estudos de filosofia espírita e o ver visão espírita da religiosidade, que acontece todas as semanas no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, por força das nossas atividades através do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, o convite que permanece para você. E no ano de 2018, nós estaremos novamente reiniciando as nossas aulas a partir do mês de março. Você pode matricular-se já desde já através do facebook.com/cefeorg. Participe conosco dessas reflexões, principalmente filosofia espírita, que você vai encontrar os aspectos, os pontos de convergência entre a filosofia, 2.600 anos de filosofia, os precursores da filosofia espírita e a filosofia espírita propriamente dita.
Então, a partir desse momento que você começa esse estudo mais aprofundado, você vai ver, vai poder se encontrar com os ensinamentos que os Espíritos trazem para nós através dessa doutrina de luz. E o ver que a visão espírita da religiosidade vai nos fazer compreender, na verdade, o que é essa espiritualidade latente que trazemos dentro de nós, sob um ponto de vista racional, mas ao mesmo tempo afetuoso, amoroso. Nós incentivamos os nossos alunos a pesquisa constante. Muitas vezes as pessoas não gostam muito de pegar um livro e estudar, mas nós temos o nosso portal, que congrega, é um portal de estudos que congrega 7 sites de estudo e pesquisa. Mas também nós incentivamos as pessoas a buscarem nos livros, principalmente nos livros da codificação, esse estudo mais abrangente e mais profundo da filosofia sob o ponto de vista ou sob o olhar da filosofia espírita, porque é essa a finalidade da filosofia espírita, não é verdade? Muito bem, nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, mas não sem antes lembrar você e aproveitar a oportunidade para mais uma vez te convidar, você e a sua família, para que se tornem parceiros da Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras, nós somos voluntários. Porém, a Fundação Espírita André Luiz tem equipes de profissionais que trabalham conosco nas suas respectivas profissões, portanto é um complexo imenso, André Luiz, né? Por isso você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece. Portanto, nós convidamos você a fazer parte da nossa equipe. Faça a sua contribuição hoje mesmo, ligue para o 0800 12 18 38, repetimos, 0800 12 18 38 e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. E tem mais, com a sua contribuição, você também ajuda a manter os inúmeros internados na nossa unidade de longa permanência, as Casas André Luiz. Faça parte, esteja ao nosso lado, ombreando conosco e até o próximo Filosofando.